Aqui é Nelson Barreto, falando direto de Roma, dia 8 de outubro de 2019. Já com o pé no estribo, pegando o avião para o Brasil. Estou aqui no aeroporto, mas queria deixar as últimas impressões de Roma e também do Sínodo da Amazônia. Ontem, almoçando com um amigo e um padre tradicional, comentávamos a tristeza e a perplexidade que está correndo os ambientes católicos de Roma. Nesse momento ele recebe uma mensagem com a fotografia de uma procissão saindo da Basílica de São Pedro para a Igreja do Sínodo. E o que estava nessa procissão não era uma imagem de Nossa Senhora, era uma imagem da Pachamama, a Mãe Terra, um culto pagão panteísta. Então peçamos a Nossa Senhora do Rosário de Lepanto que faça triunfar novamente a verdadeira fé. Naquela época, em 1571, na Batalha de Lepanto, foi contra os inimigos externos, os muçulmanos, turcos muçulmanos. E agora são as heresias, o panteísmo e o paganismo dentro dos ambientes católicos. Peçamos também, não só rezar, mas nos unamos e denunciemos, com todo o respeito, as várias heresias que estão sendo propagadas por esse sínodo. E rezemos o rosário com confiança em Nossa Senhora, que em Fátima prometeu: por fim, meu imaculado coração triunfará. E por que a preocupação desses católicos? É que no sábado houve um consistório feito pelo Papa Francisco, nomeando 13 novos cardeais. E todos eles da corrente pior possível, modernistas, etc. E, no caso, o cardeal para Portugal, o homem comprometido com a causa do aborto, da ideologia de gênero, do LGBT, uma ascensão fulminante. Em um ano, ele saiu de sacerdote, simples sacerdote, para bispo e no sábado cardeal. É o Papa Francisco preparando a sua sucessão, que seja para continuar essa mesma obra nefasta. Continuemos rezando. Mas voltemos ao sínodo. Ao sínodo não, à convenção internacional promovida pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Tem vindo muitas repercussões, não só da Itália, mas também da Alemanha, dos Estados Unidos, diversos países. E é muito interessante que, como realçou um blog aqui, russo, Pórpora, dizia o seguinte: ao contrário do Sínodo da Amazônia, a nossa convenção internacional começou com oração, 3 Ave-Marias, rezada pelo cardeal Burke, junto a uma estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira e imperatriz das Américas. E terminou com a recitação do Ângelus por outro cardeal, o cardeal Walter Brandmiller, rezando também a oração tradicional do Ângelus, com as 3 Ave-Marias. Era de tal maneira o panorama que ele lamentava
que o auditório Verde estava lotado, mas não cabia mais de 200 pessoas. Um auditório solene e famoso, porque esse hotel Quirinale, ele tinha uma passagem para o teatro. Então o Verdi, depois de executar no teatro suas famosas músicas, ele vinha para esse teatro. E Sor Rosso comentava, precisaria passar essa convenção para todos os bispos do Sínodo da Amazônia. Foi uma convenção completa. Começou com a palestra do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, mostrando as nossas tradições cristãs, a nossa obra de missionária e a defesa da Amazônia. Em segundo lugar veio o indígena, o Tuxau, a cacique Jonas Marcolino, de Roraima, e contou como os missionários neocomunistas da teologia da libertação, da teologia ecológica, proibiram aos índios prosperar, deles terem estrada, eletricidade, tudo, condenando eles a viverem no primitivismo e na miséria. Tanto assim que 80% abandonou a religião católica. E os outros 20% eles conseguiram manipular. Contava o cacique Jonas, que, aliás, uma habilidade, uma inteligência, cativou o auditório. Ele ficou surpreso em saber que havia católicos favoráveis aos índios, à sua liberdade. Porque lá em Roraima só tem os missionários do CIR, que são contra o progresso dos índios. Ele vendo ali cardeais, sacerdotes e tudo, ele disse, quer dizer que há uma divisão da igreja, que não é assim, que há uma salvação. Ele contou barbaridades, como é que os indígenas, em outra aldeia dos Yanomami, vivem em malocas, o teto carregado de morcegos, doentes, os pés cheios de bichos, de pulgas, etc. E os missionários não tomam nenhuma providência. Pelo contrário, acham que isso é a cultura indígena. Depois eu vou dar o jornal falado da fala do professor Luiz Carlos Mullion, que quebrou todos os tabus, todos os preconceitos da Amazônia. Aliás, é um tema que aqui em Roma, até motorista de táxi, pessoas que a gente conversa, eles têm a ideia que a Amazônia está sendo destruída, está sendo queimada, que o brasileiro não sabe cuidar da Amazônia. Já há uma propaganda feita para tirar a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Por hoje é só, até o Brasil, um grande abraço.